não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Então aqui, irmão, o critério aqui é o mesmo. Por que o critério é o mesmo? Porque se você está no Espírito, se você está em comunhão com o Pai, você não vai parar para julgar o semelhante. Se você está julgando o semelhante, o mesmo julgamento que você faz do semelhante é o mesmo julgamento que você recebe, porque significa que você não está em comunhão. Então qualquer palavra dita fora da comunhão, ela é contra você também, tá? Então o que a palavra nos mostra aqui é que uma pessoa em comunhão não julga, né? Porque para julgar ela tem que ter saído da comunhão. Então ela vai ser julgada por estar fora da comunhão e por tudo que ela dizer fora da comunhão. É o próprio julgamento dela também, tá bom? Aí a gente vai para Mateus 7,3, diz assim: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Né? E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, o que acontece? Se você está falando de alguém, né? Se você está entrando em, não digo conflito, mas pode gerar um conflito aqui, porque você está apontando alguma falha de comportamental no próximo, está julgando o próximo, indica que você não está no Espírito, você está ausente da comunhão, né? Então essa é a trave. A trave é você ter deixado o Espírito e não perceber que você não deve julgar o próximo. Se você vê alguma coisa no próximo, o julgamento seu é a oração, é a misericórdia, mas não a crítica, tá bom? Por isso que a viga é maior no teu olho, que não enxerga isso, né? Enxerga o defeito do outro, não enxerga que você está agindo de forma errada. 6. Mateus 7,6. Não deis o que é sagrado aos cães, nem julgueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. Então o que ele diz aqui? Então você está entrando em conflito com alguém. Aí você pega um evangelho, uma passagem boa, bacana, né, que você conhece, que é abençoada, e usa essa passagem. E aí você coloca para um ímpio, uma pessoa que não tem o mínimo de consideração pela palavra. Aí ela pega aquelas palavras suas e faz um monte de argumentações em cima dela, umas críticas, né? E devolve para você. E aí você vai pensando naquilo que ele disse. Entende? Então, as suas pérolas não devem ser jogadas aos porcos. Tá bom? É disso que a palavra está dizendo. Perseverança na oração. Pedi e vos será concedido, buscais e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. O qual entre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Então, aqui ele nos ensina a manter a comunhão espiritual com Deus, com o Pai. Então, toda vez que você está em ligação com o Pai, você pedir, Ele vai te atender, tá? Ele não vai te atender se você não estiver espiritualmente conectado a Ele. Você está no mundo, né? E fica e faz algumas petições a Deus, mas porém você está no reino terreno e em pecado, não está santificando. Aí você faz algumas petições para o Pai, mas aí você não recebe. Mas não é que Ele não quer te atender, é que não está chegando a Ele não é por falta de fé, mas por falta de comunhão da tua parte. Então é necessário manter a comunhão para que o Pai possa dar ao Filho e o que ele recebe. E o Pai é Pai no Espírito e o Filho é Filho no Espírito. Então é necessário que você faça a
comunhão espiritual para que o Pai espiritualmente possa atender às suas petições espirituais. Mateus 7,12 fala assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei, ó vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Então, você precisará ter um comportamento, o mesmo comportamento que Jesus teve. Jesus foi a lei e os profetas, né? A lei se cumpriu em Jesus e tudo que os profetas falaram sobre o Messias se cumpriu em Jesus. Então Jesus é a lei e os profetas. Então você precisa ter um comportamento aos pés de Jesus, um comportamento que leve a Jesus, que siga as diretrizes do que Jesus nos ensinou. Os 2 últimos caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontrarão esse caminho. Então, aqui, o caminho que nós temos aqui é o caminho do Espírito Santo. É o caminho da conversão espiritual. Ele é para quem se dedica, é para quem tem entrega. Lá, continuando aqui no Mateus 7,14. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontrarão esse caminho. Então, nessa parte aqui, o que a palavra está nos trazendo? O que Jesus estava nos ensinando? Nessa passagem aqui, o que Jesus estava nos ensinando? Na vida terrena, nós temos todos os nossos anseios, né, e as nossas necessidades. Então nós usamos todos os sentidos nossos naturais. Esses sentidos nossos naturais, eles onde atua o livre-arbítrio. Então ele pode levar a gente para o bem, como pode levar a gente para o mal. É o fruto do bem e do mal. Então, é amplo esse caminho. São 5 partes. Né? Você pode pecar pela visão, audição, você pode, né? Então são vários, todos os seus sentidos podem te levar a pecar. E agora você procurar um caminho estreito é o caminho da comunhão espiritual. É você deixar tudo isso e seguir apenas um caminho, que é a comunhão espiritual. É deixar seu mundo, é sacrificar os seus desejos das quais não agrada a Deus e fixar-se num caminho estreito, que é que leva a comunhão com o Pai. Por isso que o caminho é estreito, poucos alcançam, só aqueles que realmente têm um propósito com Deus. Agora vamos para Mateus, aí continua aqui, né? Pelo fruto se conhece a árvore. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelha, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que disser a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, essa parte aqui, o que ele está dizendo, está mostrando, ensinando para a gente? Sobre os comportamentos humanos. Os comportamentos humanos, em muitas das vezes, são intelectos que estão cativando as pessoas, mas não é o espírito. Eles conseguem criar uma estratégia, né? As pessoas conseguem cativar as pessoas por estratégias e estudos subliminares, enfim, um monte de sistemas de linguística e conhecimento mesmo, né? Teórico e menos do espírito. Então, o que ele fala aqui? Aí Jesus fala aqui pra gente, o reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai. E o que é a vontade do meu Pai? A vontade do meu Pai, ela nasce no espírito do homem. É o espírito que fala pela boca do homem. Por isso que ele fala só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, ou seja, só aqueles que falam através do espírito. Então, você pode ter
uma oratória boa, você pode ser uma boa pessoa, ter um conhecimento, uma didática, mas tudo isso é um modelo da mente, é um modelo terreno, é um modelo da carne. O que você precisa ter é a comunhão espiritual, porque aí é a vontade do Pai. Aí o sábio e o insensato. E assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus... aqui, eu vou parar aqui só para mim relatar isso aqui para vocês. Essa parte aqui significa que quando você pega a palavra está trazendo ensinamento para você. Esse ensinamento é para ele ser convertido em ações. Essa ação levará você a uma mudança de comportamento em Cristo. É o que a gente vai ver lá para frente. Você tem uma mudança de comportamento. As palavras mudam o seu comportamento porque você está buscando agora atender não ao reino terrestre, mas ao reino espiritual. Então, quanto mais fortalecido na palavra, mais a sua casa está sendo construída sobre a rocha. Quanto mais da palavra você usa, mais ela é instrumento de construção do teu ser. Então, quando vir as aflições desse reino, do mundo terreno, tentar desestabilizar você, tentar te atingir, não consegue. Por que não consegue? Porque você já está estável num reino onde você sabe quem você é, o que Jesus fez por ti, qual é a sua missão aqui, né? O que você está fazendo para que a sua salvação seja mantida, né? Você já tem o pleno discernimento do seu papel como ser humano, cristão, e uma palavra que eu estou procurando, não consigo encontrar aqui para resumir, mas é que a sua fidelidade a Cristo, ela já está concreta, você já entendeu, né, que você tem que manter a fidelidade a Cristo e a santidade. Então nada vai te abalar. E aquelas pessoas que pegam a palavra e elas entendem parte, não entendem, não colocam a prática, não entendem a profundidade de que aquilo pode atingir ela no espírito. Então elas preferem ficar vivendo na carne, da qual elas têm consciência da carne, mas elas não têm consciência do mundo e do plano espiritual para ela que ela está construindo. Então a casa dela fica sendo construída de maneira fraca. Então quando ela for afligida por esse reino, vir a aflição sobre ela, ela vai desmontar, vai perder a confiança em Deus, vai falar, Jesus me abandonou. Por quê? Porque ela não conseguiu se fortalecer na palavra, sabe? Então isso aqui, ele está ensinando que a palavra, para aqueles que a recebem e as convertem em verdades para a sua vida, como modelo de vida, ela fortalece você nesse reino, tá? Vamos para o Mateus 7:28. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônicas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Tá bom, gente? Então aqui termina o 7, né? Então vocês me acompanham no próximo, né? A gente vai para Mateus 8 e eu aguardo vocês então até lá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.